Hoje é o segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia. Primeiro, esse domingo era chamado Domingo Branco. As pessoas que eram batizadas no sábado santo, elas recebiam do bispo uma túnica branca, mais ou menos igual a dos ministros. E eles tinham que ficar com aquela túnica a semana toda, não podia tirar, não podia lavar. Eles tinham que guardar a limpeza daquela túnica no corpo. Quando chegava no domingo seguinte, eles tinham que se apresentar para o bispo, para mostrar que eles guardaram a túnica, deixaram a túnica branca. Então chegava nesse domingo, vinha uma multidão das pessoas que foram batizadas vestidas de branco. Então era chamado Domingo Branco. Por que a igreja deixava a pessoa com essa roupa branca? Para a pessoa perceber que ela tem que cuidar da sua alma agora, que qualquer coisinha já suja a sua alma. Com a roupa branca, se ele tinha que apresentar lá com o bispo na outra semana, ele não ia comer lanche com a roupa branca, ele não ia trabalhar de mecânico, ele não ia ficar jogando bola com a roupa branca. De forma que ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar. E isso significava o cuidado que a gente tem que ter com a nossa alma. Qualquer coisa já pode sujar a nossa alma, mas a gente não se importa, a gente deixa que suje. Não era assim nos primeiros cristãos. Não deve ser assim em relação à nossa alma. Qualquer coisa já pode sujar a nossa alma e deixar a nossa alma impura diante do mistério de Deus. A segunda coisa é que é o Domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II. Primeiro porque foi um pedido do próprio Jesus. Jesus aparece para Santa Faustina e pede para que o segundo domingo da Páscoa seja consagrado à Divina Misericórdia. Santa Faustina era polonesa, o Papa João Paulo II era polonês. Então ele sabe dessa devoção e espalha essa devoção pelo mundo. É ele que faz dela santa, é ele que incentiva o diário espiritual de Santa Faustina, o quadro, enfim, tudo. Na aparição que Jesus diz a Santa Faustina, ele pede para que se faça uma novena, começando no dia da Sexta-feira Santa, uma novena Divina Misericórdia. Então começa na Sexta-feira Santa e 9 dias depois vai dar hoje. E aí termina com a Divina Misericórdia, com a festa, com a missa da Divina Misericórdia. Jesus aparece e pede para que se pinte o quadro da Divina Misericórdia, para lembrar que a misericórdia de Deus é a última cartada para ver se o povo acorda. Mas, mais do que isso, esse domingo é da misericórdia por causa da atitude de Jesus, que vai atrás dos seus discípulos. Não vai só atrás de Tomé, vai atrás dos discípulos. A misericórdia é isso, é um movimento de Deus para nos resgatar, é um movimento de Deus para nos salvar. Daqui a pouco o padre vai falar. Se a gente pensar bem, muita gente fica falando aí que Tomé não tinha fé, que Tomé é o discípulo sem fé. Não é isso, porque todos vacilaram, todos. Quem veio na missa essa semana viu que todo mundo vacilou, ninguém acreditou, a não ser a Virgem Maria. E é por isso que não tem aparição a Virgem Maria, do ressuscitado à Virgem Maria, porque ela não precisa de prova, mas para os outros precisou. Mas veja, durante a semana, Maria Madalena viu Jesus no jardim e não reconheceu ele. João e Pedro saem correndo e duvidam daquilo que Maria Madalena tinha dito, que tinha visto o Senhor. Os discípulos de Emaús, eles andam 11 quilômetros com Jesus. Sabe o que é isso? 11 quilômetros com Jesus e não reconhecem ele. É aquilo que eu falo, parece uma turma aí que vem na missa e não escuta o rosto de Jesus ali falando.
Depois fala, Deus não fala comigo. Olha, Jesus caminhava com eles, explicava com eles, e eles não foram capazes de ver que era Jesus. Os apóstolos hoje, Jesus aparece primeiro, os apóstolos não acreditam. Jesus fala para ele, sou eu mesmo, toque em mim. E aí vem Tomé. Ninguém acreditou. A questão é que Tomé, ele pede que Deus venha em auxílio da fé dele. E é isso que tem que pedir sempre. Senhor, venha em auxílio da minha fé. Se eu não tocar, ou seja, se eu não tocar na misericórdia de Deus, eu não vou conseguir acreditar. Jesus, ele escuta o que Tomé fala e vai ao encontro de Tomé e fala, então toca. A misericórdia é Deus vindo ao nosso encontro para nos salvar. O amor de Deus, ele é como se fosse uma moeda com dois lados. Um lado da moeda se chama ágape. O outro lado da moeda se chama misericórdia. Um lado da moeda se chama ágape. Ágape é o amor que está lá no céu. É o amor da Santíssima Trindade. É o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o amor trino. É o amor de Deus. Esse amor a gente não vê. Esse amor ninguém merece. Por quê? Porque a gente não é Deus. O outro amor de Deus se chama misericórdia. Misericórdia, presta atenção nisso, é quando Deus ama algo que não é Ele. Quando Deus ama alguma coisa que não é Ele, misericórdia. Ele ama com amor de misericórdia. Por quê? Porque olha, quando o Pai ama o Filho, quando o Pai ama o Espírito Santo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É olho no olho. Certo? Da mesma altura. Mas quando Deus ama os anjos, quando Deus ama a gente, Ele tem que olhar para baixo, porque a gente não está na altura de Deus, não é isso? Toda vez que Deus olha para baixo, para nos amar, chama-se misericórdia. A misericórdia então é um rebaixamento. É por isso que a palavra em latim, ela significa ter o coração do que sofre. É a pessoa que se rebaixa para aquele que sofre. Então você vê um pobre na rua, caído, você olha para ele e pensa, poderia ser meu pai. E aí você vai lá na altura dele, se abaixa na altura dele para ajudá-lo. A misericórdia sempre seja da parte de Deus, seja da parte nossa, sempre é um rebaixamento. Não é para cima. Por exemplo, ninguém tem misericórdia com Jesus. Você não veio na missa por misericórdia dele. Coitado dele, eu vou lá ajudar ele, que ninguém vai na missa. Entende? A misericórdia é sempre de cima para baixo. É quando você então se coloca no lugar daquele que sofre. A misericórdia de Deus, ela se manifesta porque, primeiro de tudo, Ele nos criou. Não precisava criar. O ato da criação é um ato de rebaixamento de Deus. Lógico que é sentido figurado, mas você lembra que Deus, a hora que vai fazer o ser humano, pega lá o barro e molda o barro. Ora, para você fazer o barro, você tem que se inclinar, se abaixar. Tem um salmo que diz que quando o homem reza, Deus se inclina para ouvir, porque a voz do homem não consegue chegar no céu, não consegue. Então vai lá Deus e se inclina para escutar o que Ele está falando. A misericórdia de Deus então é uma inclinação, é um rebaixamento. O homem, quando pecou, ele estava longe de Deus, e aí houve o grande acontecimento da misericórdia. A segunda pessoa da Trindade, nós vamos comemorar amanhã, no final da missa o padre vai falar. A segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, ele
entre aspas, não se conformou de nos amar com misericórdia somente olhando para baixo. Ele pegou e desceu. Ele veio aqui. Lembra que a misericórdia é um rebaixamento? Ele pegou e veio aqui e se fez um conosco. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, tem o hino do rebaixamento de Jesus. Em casa, lembra? Filipenses, capítulo 2. Você chega lá, você vai ver que vai ter contando o como e o porquê Jesus se rebaixou, se fez semelhante a nós. Ele se rebaixou. Então Jesus é a misericórdia feita gente, é a misericórdia encarnada, é a misericórdia que você pode tocar, que você pode ver. Quando é que essa misericórdia se manifestou? De modo especial na sua cruz. Por isso que Jesus aparece para Santa Faustina e fala: olha, a novena tem que começar na sexta-feira santa, porque esse é o grande momento da misericórdia, o grande rebaixamento. Ele foi nos pegar. Mas só que daqui 50 dias a gente vai celebrar a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, a humanidade de Jesus vai entrar no seio da Trindade. Então o movimento é esse: ele desce, morre, ressuscita e ascende aos céus, volta à Trindade, ou melhor, leva a humanidade dele à Trindade. Quando ele faz esse movimento, olha, ele pega a cambada, que é nós, pega a cambada e puxa para o céu, de forma que agora a gente não merecia, mas agora o que está reservado para nós lá no céu é amor ágape. Lembra que o ágape é só para a Santíssima Trindade? Lembra que o ágape é porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles amam olho no olho? No céu, por causa do que Jesus fez, ele vai nos elevar de tal forma que Deus vai nos amar com o amor que ele tem para o seu Filho, que o Filho vai nos amar com o amor que ele tem pelo Pai, que o Espírito Santo vai nos amar com o amor que ele tem pelo Pai, pelo Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho. E você não vai amar a Deus com esse amor chulé seu aí. Por quê? Porque esse amor nosso aqui é muito limitado. Então o que vai acontecer? Deus vai emprestar o seu amor para nós, e a gente vai amar as pessoas, a si mesmo e a Ele como Ele se ama. Aqui dentro você, entre aspas, vai sentir como é que Deus ama as coisas, como é que Deus te ama e como Deus se ama. Isso vai fazer com que você se eleve, e é por isso que agora você é filho. Você é filho de Deus. Por que aconteceu isso? Porque primeiro de tudo ele se rebaixou. A misericórdia veio, se rebaixou para que a gente suba. O ato maior então de misericórdia de Deus é o próprio Jesus, que veio para, a palavra é theoses em grego, para nos divinizar, para nos dar a vida dele. O céu, gente, a gente tem que parar com essa ideia tonta de céu que a gente tem, feita de comercial aí, de achar que é nuvem, quer ficar lá tocando harpa lá com os anjinhos. O céu é a vida de Deus em nós. Seremos semelhantes a Ele. E aí ninguém consegue imaginar. No Evangelho de hoje aparece por 3 vezes, Jesus aparece e fala a palavra Shalom. A paz esteja convosco. Shalom. Quando traduz como paz, a nossa cabeça ela está muito... existe hoje uma guerra de linguagem. Quando o padre fala, essa guerra de linguagem ela quer destruir o valor das palavras.
Então as palavras vão mudando o conceito. Por exemplo, a palavra amor, a palavra família, a palavra tolerância, a palavra paz. Essas palavras vão sendo mudadas, o sentido delas vão sendo mudadas. E a palavra paz já mudou na sua cabeça, ela já mudou. O conceito que a gente tem de paz hoje é estilo hippie, sabe? Paz é amor. O conceito que a gente tem de paz é falta de guerra. Então, o mundo fala assim: precisamos de paz. Mas assim, para ter paz, então você não pode falar da sua religião para o outro. Para ter paz, você não pode falar que é homem e mulher que Deus os criou. Então, é uma paz aparente, não é uma paz verdadeira. É a paz do mundo. Daqui a pouco a gente vai ver Jesus falando no Evangelho durante a semana. Ele vai falar assim, e em toda a missa ele fala isso: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo dá. Por quê? Olha só que coisa. Essa paz do mundo, ela é uma paz de politicamente correto, de tolerância, e é uma paz diabólica. Lá na carta dos Tessalonicenses, fala que qual é o sinal de que o anticristo está no poder? Paz sem Jesus. Percebe? Essa paz que o mundo quer dar é uma paz mentirosa, é uma paz aparente, é uma paz meio de hippie. E é isso que entrou na nossa cabeça, uma paz meio de pombinha branca. Mas a paz do Evangelho não é isso. Para você entender a paz do mundo, presta atenção. É fácil você ter essa paz na sua casa. Se você quer ter essa paz na sua casa, só deixa todo mundo fazer o que quiser. Entende? Todo mundo faz o que quiser, não vai sair discussão, mas todo mundo vai se perder. A paz do Evangelho, ela causa. É uma paz inquieta. É uma paz que provoca. Jesus, ele vai dizer: eu não vim trazer a paz como o mundo, eu vim trazer a espada, porque a minha palavra vai dividir, e vai dividir dentro de casa já, entre pai e filho, entre irmãos, entre sogra e nora, vai dividir entre aquele que aceita e aquele que não aceita. Então toma cuidado, porque uma pessoa, por exemplo, que lutou por essa paz do mundo, que não é a paz verdadeira, foi Pilatos. Quando a verdade é escondida para você ter paz. Você está vendo seu filho se perder, e aí você não corrige, porque ele vai responder, ele vai brigar, ele vai ficar bravo, então você não fala nada. Então você pega a verdade e coloca embaixo do tapete e tem paz. Essa paz é do diabo. A paz que Jesus fala aqui hoje é o Shalom. Shalom é um desejo de Deus para você. Shalom é Deus, é Jesus dizendo assim: que você se abra a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na parte física, emocional, psíquica, financeira e espiritual. Sabe quando você vai equalizar um aparelho de som, um celular, uma música, e aí tem aqueles equalizadorzinhos assim, com um monte de botãozinho, não é assim? Grave, médio, agudo, tal e coisa, não é assim? O que é o Shalom? É Deus falando assim: que você se abra para que eu possa subir todos os pontos no máximo, que você chegue no máximo em todas as coisas da sua vida, que você chegue à perfeição. Percebe? Esse Shalom, então,
é um lugar de chegada, é onde você tem que chegar. Padre, eu não tenho paz na minha vida. Não tem mesmo. Você está procurando essa paz do mundo? Essa paz do mundo você tem que fugir, não. Padre, eu não tenho paz na minha vida. Não tem mesmo. Por quê? Porque você ainda não chegou lá. Os botãozinhos ainda não subiram todos. Então, até chegar lá, vai causar inquietude. O Padre Zezinho tem um livro e uma música chamada Paz Inquieta. Paz inquieta, é isso. Você não chegou lá. Deus não subiu todos os níveis do equalizador seu ainda. Você precisa deixar que ele suba. Então a paz é um lugar de chegada. É como eu termino. Por isso que São Tomás fala assim, que a paz, o Shalom, é um lugar de descanso. Quando você chegar na perfeição que Deus quer você fica de boa daí. Aí que você fica de boa. Agora você não está de boa. Se você está de boa com você mesmo, então tem alguma coisa errada, né? Ou você é Imaculada Conceição, ou você está mentindo para você mesmo. Você sabe que tem um monte de ponteiro aí que Deus precisa ajustar. Mas quando você chegar lá, Ele vai ajustar. E aí você vai ficar de boa. Aí você vai ter essa paz. Então São Tomás fala que a paz é descansar naquilo que se ama. Repousa naquilo que se ama. Então a paz é um lugar de chegada. Guarda isso. Vamos voltar a falar da misericórdia. No livro de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão. Ele vê que no pé do altar nasce uma fonte. Essa fonte começa a brotar água sem miséria. E pouco que ele anda, já fica grande o tanto de água. Anda mais um pouco, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco, dessa fonte que saiu do pé do altar, vira um rio caudaloso. Esse rio, aonde ele passa, ele vai transformando tudo novo. Ele vai refazendo tudo. A explicação daí dada a Ezequiel é que esse rio é a misericórdia de Deus. Porque às vezes ela nasce, por exemplo, no seu coração como uma fonte, nasce pequenininha, brota ali num retiro, num encontro, numa catequese, numa homilia, ela brota sem fazer muito barulho. Mas de repente ela começa a crescer e vai renovando tudo, e vai fazendo tudo, e você começa a pensar diferente, e você começa a ver tudo diferente. Então Ezequiel viu que esse rio é a misericórdia de Deus. Aonde que nasce essa misericórdia de Deus aqui para nós? Lembra que o padre disse que Jesus é misericórdia feito homem? E que existe um momento em que a misericórdia se manifesta. Por isso que Jesus pediu para Santa Faustina para começar a novena na sexta-feira santa. Qual é o lugar da misericórdia de Deus então? O coração aberto de Jesus. O soldado vai lá, lembra? Fura o peito de Jesus e sai sangue e água. O rio da misericórdia ele começa a sair e trazer a misericórdia. Por isso que no quadro da Santa Faustina, Jesus pede para que ela faça uma imagem dele e 2 raios. Não é assim? Um raio branco e um raio vermelho, sangue e água. A misericórdia então de Deus é um rio. Quem já foi lá no Amazonas, quem já estudou, quem já viu o vídeo, sabe que o rio Amazonas ele é formado por 2 rios, né? Rio Negro e Solimões.
Não é a dupla, hein? É dois rios, é a junção de dois rios. Um rio nasce dos Andes, o Solimões nasce lá nos Andes. E o Rio Negro nasce de vários outros rios ali. E eles, por causa que eles nascem em lugares diferentes, quando eles se encontram, eles não se misturam. Você vê por vários quilômetros assim, ó, a divisão do rio. Um lado, o Solimões, ele é um rio barrento, porque ele vem lá dos Andes, então vem espalhando barro, né, trazendo barro. E o Rio Negro, ele é escuro, ele parece um chá, um caldo, por causa que ali, como são vazões de vários rios, aí começa o quê? Árvore velha, animal, aquilo vai deixando o rio como se fosse um chá. Quando eles se encontram, esses dois rios se encontram, eles estão com cores diferentes e com temperatura diferente. Então aí eles não se misturam. No correr do caminho, aí eles vão se misturando. Mas repara, que a misericórdia de Deus é esse rio, é como o Amazonas. De um lado tem um rio que não é lamacento, mas é branco. Do outro lado tem um rio que é vermelho, que é sangue. Esses dois rios formam a misericórdia de Deus. A parte branca, Jesus explica lá no Diário da Faustina, a parte branca significa o rio que nos lava, a misericórdia de Deus que nos lava. Aonde a gente é lavado? Primeiro de tudo no batismo. O batismo, por exemplo, ele lava a criança do pecado original. Mas quando é adulto, teve batizado de adulto aqui? Quando é adulto, o adulto, ele não só tem o pecado original, mas também ele tem os pecados dele aí que ele vai fazer durante a vida. Quando ele é batizado, lava tudo. O batismo apaga tudo. Tanto que para batizar não precisa confessar. A pessoa, padre, eu vou batizar amanhã, eu vim confessar. Não precisa, por quê? Porque o batismo já vai apagar tudo. Então, o primeiro significado dessa água branca é o batismo. E a segunda coisa que nos lava? A confissão. A misericórdia de Deus, então, ela se estabelece de um lado pelo batismo e pela confissão que nos lava. Misericórdia. Do outro lado, um rio vermelho. O rio vermelho lembra sangue, lembra vida. É o rio que nos alimenta, é a Eucaristia. Por isso que os padres da igreja, lá São João Crisóstomo já falava que o sangue e a água que sai do coração de Jesus é o batismo e a Eucaristia. Viver a misericórdia de Deus é viver nesse rio, entende? Entre batismo, confissão e Eucaristia. Essa é a grande misericórdia de Deus. É um rio que quer te levar, faz de conta que isso é um barquinho. Lembra que o padre falou que o Shalom é um ponto de chegada? É chegar em Deus para que Deus nos aperfeiçoe? A misericórdia de Deus é isso. É Deus levando o seu barquinho para você chegar onde tem que chegar. Para isso, você tem que, primeiro, aprender a viver da correnteza. A correnteza desse rio, que é o que? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Por mais que um pescador ali seja experiente no Amazonas, ele tem que ter cuidado, porque a correnteza é mais forte do que ele. Então ele tem que ter a habilidade de trazer a correnteza ao favor dele, a favor dele. A correnteza é a vontade de Deus. Você tem que parar de brigar com a vontade de Deus, fazer a vontade dele. Essa correnteza vai ter horas que vai ser um rio calmo, de tranquilidade. Isso é sua vida. Mas vai ter hora que vai ser revolto a correnteza, que vai ser um rio inquieto, e Deus mesmo vai provocar isso, para que você cresça na fé.
Então vai ter horas de calmaria e horas de tempestade. Tudo isso, não importa o que esteja acontecendo, é o rio, não é? Se é o rio, é misericórdia. Então você chega à conclusão, igual a Santa Teresinha, de que no fundo tudo é rio, tudo é misericórdia, tudo é Deus usando das coisas, dos acontecimentos, para fazer você chegar até Ele. Tudo é Deus conduzindo o seu barquinho. Basta que você deixe ser levado por Ele. Você vai sendo levado por esse barquinho, você começa a perceber belezas da natureza, belezas dos animais. Você começa a ver coisas novas. Você começa a enxergar as coisas de outra forma. A misericórdia de Deus que vai te levando. Eu fiquei, antes de ordenar aqui na diocese, os seminaristas têm que fazer um período de missão. Os seminaristas ficam 6 meses então lá na Amazônia. Fica lá onde o Padre Belão está. Eu fiquei no Pará. E tanto na estrada quanto nos rios, ou no Rio Amazonas, tanto um como o outro, quando você está passando assim com os barquinhos, você vai vendo assim os macacos, vai vendo os animais, vai vendo, sabe, às vezes na estrada de terra, vai vendo os animais que ficam cruzando ali a estrada, e você fala assim, nossa, olha só quanto que Deus cuida de tudo. É isso, a misericórdia de Deus, esse barquinho, se você deixa ser levado, ele vai levar você a lugar que você nem imagina. Vai fazer você sonhar e fazer coisas que você nem imagina que você tivesse essa força. O barquinho de Deus. Esse barquinho também, que é você, ele precisa ser reparado. Pensa só, você tem que chegar até Deus lá. Tem a correnteza, tem tudo aquilo que o padre falou, então você tem que cuidar do barco. Como é que você cuida do barco? Se você está no rio da misericórdia, você tem que equipar o seu barco com misericórdia. Então aí entra aquilo que a igreja chama de obras de misericórdia, ou obras de caridade. Existem 7 obras de misericórdia espirituais e 7 obras de misericórdia corporais, ou seja, existem 14 formas de você deixar o seu barquinho power. Como é que você deixa o seu barquinho power? Ajudando quem tem fome, ajudando quem tem sede, dando abrigo aos peregrinos, visitando os doentes, visitando os presos, enterrando os falecidos, as espirituais, corrigindo as pessoas, dando bom conselho, ensinando quem não sabe, rezar pelos enfermos, rezar pelos doentes. Tudo isso que você vai fazendo vai deixando o seu barquinho cada vez melhor para navegar na misericórdia de Deus, até o dia que você chegar na onde você tem que chegar. Mas presta atenção para terminar. Você lembra que o padre falou que o amor de Deus, ele é como se fosse uma moeda com 2 lados. De um lado é ágape, do outro lado é misericórdia. O ágape agora a gente não vê, porque o ágape está reservado para nós lá no céu. Faz uns 20 anos que descobriram um terceiro rio que ajuda o rio da Amazônia, que forma o rio da Amazônia. Olha que coisa isso, é um rio subterrâneo, que tem 6.000 quilômetros, que corre paralelo com o rio Amazonas, ele corre por baixo, escondido. Tem o rio Amazonas, depois tem pedra, areia, tal, terra, e depois tem um outro rio, descobriram um rio por baixo. Esse rio subterrâneo, Hansa chama, esse rio subterrâneo, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes e vem por baixo. Tem lugar que ele chega até 4.000 metros de profundidade.
E aí os pesquisadores perceberam que no fundo é esse rio por baixo que conduz o Amazonas. O Amazonas é aquilo que a gente está vendo, porque por baixo tem um rio que está conduzindo outro rio. É o ágape, gente. O amor de Deus está conduzindo você. O amor de Deus está te conduzindo pela misericórdia, para que você chegue um dia lá no ágape. Há um rio escondido que conduz a sua vida. Esse rio escondido se chama amor de Deus. E você só tem que acreditar nisso. Quem é que não vai se salvar? Quem é que vai para o inferno? Tirando a conta dos 9, é lógico que tem o pecado mortal, aquela coisa toda, mas tirando a conta dos 9, fazendo a conta dos 9, sabe quem que vai para o inferno? Quem não acreditar na misericórdia de Deus. Por isso, toque na misericórdia de Deus como Tomé tocou. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,